E a barra de HP? A barra de HP? Ah, sim, a barra de HP. Como eu posso explicar? Bom, o Unifrod não conseguiu aprisionar a barra de HP, então ele só pintou o meu nome de vermelho. Assim bem preguiçoso, na minha opinião. Qual é sua maior inspiração no YouTube? Qual é sua relação com os outros Monstmobs? Vocês são amigos? Sim, principalmente eu e o próximo, só que não podemos fazer nada e nada. Eu gostaria de agradecer todos os inscritos que estão vendo esse vídeo a partir de agora. E se vocês quiserem mais perguntas pro Ferro, diz aí. Pergunte ao Ferro. Tudo junto. E tchau!